pessoal, aqui é o Marcos Souto, direto da Pratique Londrina, essa cidade maravilhosa do Paraná. Estou com o Thiago, projetista mecânico, e hoje nós vamos falar um pouco sobre, vamos falar assim, a peculiaridade do Brasil. Eu acho que é legal a gente falar isso, porque o Brasil, toda vez que a gente vai em algum congresso internacional, que nós vamos falar com alguém que não trabalha no Brasil, a gente fala assim, e a estrutura? Porque o Brasil nós temos uma peculiaridade, são os diversos tipos de telhado. O Brasil, ele tem a sua extensão continental e também a sua diversidade de telhado, eu diria que continental. Então aqui nós vamos falar um pouquinho sobre essa diversidade. Tiagão, vamos lá. Sabendo que no Brasil nós temos telhado de telha colonial, para quem não se recorda, são aquelas telhas ali de barro, lembra? Telha nas coxas, aquelas telhas ali são as coloniais, aquelas que vão se encaixar, pode ser do tipo portuguesa, francesa, vamos chamar aqui todas de colonial. Temos telhado do tipo fibromadeira, fibrocimento, fibrometálico, temos telhas zipadas, temos telhado zipado, temos telhado caletão. Então, sabendo que nós temos todos esses tipos de telhado, o que a Pratique traz pra gente? Então, Marcão, para todos os tipos de telhado, a Pratique tem uma solução hoje em dia. Então vamos começar assim pelo que eu acho que a gente tem mais no Brasil. Vamos começar com aquele danadinho do telha colonial. Eu tenho um telhado colonial na minha casa, eu tenho um telhado colonial na casa do meu cliente. Como que eu monto aqui nesse conjunto todo, como é que eu monto uma estrutura para o telhado colonial? O telhado colonial, a gente teria este suporte, que seria a base do suporte, essa peça. Aqui seria um gancho Z e também temos essa peça. Esse conjunto seria para o colonial, para o telhado colonial. Então, gente, vamos lá. Ó. Essa parte aqui eu vou parafusar ali no madeiramento. Isso. Parafusei, tem um monte de buraco. Uma coisa legal frisar. Tem todos esses buracos, por quê? Porque às vezes você vai pegar a madeira na transversal, às vezes você vai pegar ela na própria linha, então você tem os buracos para você não perder, não tem que inventar, né? Regulagem, né? Aqui você consegue acertar de qualquer jeito, então você pegou ali na estrutura, furou, tá aqui, gente, furou aqui, travou lá na estrutura, aqui tá na estrutura do telhado, tá fixado, aí a gente coloca a primeira parte do Z. Coloca a primeira parte do Z com um parafuso M8 francês. Viu, gente? Francês. Perceberam que é outro nível, né? Ó. A gente vai montando ele aqui. E esse tipo de suporte... Deixa eu tirar daqui para tá. ficar fácil pra gente mexer. Pronto. Esse tipo de suporte, ele tem... Você pode instalar ele de várias maneiras. Ou seja, a gente pode colocar o Z para esse lado ou colocar o Z invertido para o outro lado. Vai depender de onde vai ser instalado. A gente pode estar adaptando e mudando ele. Para você entender, aqui tem uma telha, certo? E aqui vai ter outra telha e essa parte, aí ela vai vir aqui. E aí sim, aqui que nós vamos ter a nossa estrutura, gente. Isso. Aqui no caso vai o perfil, né? Híbrido ou H. E aí, em cima do perfil que nós vamos colocar. Então, para vocês entenderem que assim, não é difícil. Essa daqui é a montagem, como o Thiago falou, pode ser invertida, tudo, e aqui a gente consegue atender todos os tipos de telhados coloniais. Todo telhado, gente, aqui, vamos de conceito. Todo aquele telhado que a gente vai ter uma telha sobre a outra, tá? Porque uma vai ficar aqui, uma vai ficar aqui, a outra vai ficar aqui. Então, uma sobre a outra vai ficar assim, e a estrutura embaixo, certo, Thiagão? Isso mesmo. Beleza, matamos aqui aquele telhado. Eu acho que, assim, o que eu acho que é legal a gente falar é desse parafuso, porque parece que tá solto, mas quando a gente dá o travamento nele, gente, isso aqui fica muito fixo, tá? Sim. E um diferencial é que ela é todinha regulável, então não importa a altura que você tenha, ó, a gente consegue baixar, conseguimos aumentar, então a gente consegue atender, né? Isso, o oblongo ali dá bastante ajuste de altura para ela, então a gente consegue regular bem. Viu só? Isso daqui é a solução para quem tem telhado colonial. Agora vamos sair do colonial e vamos para as fibromadeiras da vida, fibrocimento, fibrometálica. Qual que é a solução que nós temos? Vamos embora. Então, para fibromadeira, nós temos essa solução, que é uma haste, né, com a rosca soberba aqui para madeira, junto com um suportezinho para você colocar o trilho aqui. O trilho vai aqui em cima do suporte, desse suporte reto, fixado com parafuso T por baixo do perfil.
Essa haste, ela vai com essa borracha também de vedação, que quando você faz o aperto aqui da porca, você veda completamente o seu telhado. Então, fica longe ali de goteira na sua casa. Isso é importante, porque às vezes a gente faz, eu vou falar como que funciona a vida real. Vida real do integrador é assim, nós somos os últimos a subir no telhado, porque a pessoa já montou, já construiu sua casa, já botou a Sky, aí nós somos os últimos a subir. Vamos botar um desse daqui, vamos fixar ele, nós vamos fixar com isso, tem gente que passa PU em volta, tudo, mas botou lá, tá lá fixado. Deu uma chuva de vento, pingou dentro da casa do cara, a culpa é nossa. Sendo que, ó, tá vedado aqui, aí você sobe lá em cima, isso daí aconteceu comigo, tá, gente? Você sobe lá em cima, o que aconteceu? Não é que foi por aqui que vazou, foi o cara da Sky, que quando foi subir para botar a antena, ele quebrou a telha e ele subiu depois da gente, só que a gente parece que foi só nós que mexemos no telhado. Então, assim, para você não cair nessa, porque a gente tem que considerar que assim, quem é integrador vai ter sempre o custo de voltar no cliente que está tendo goteira. Quem é cliente, também presta atenção quem está subindo no telhado, porque às vezes não é o cara do fotovoltaico e ele está levando o nome. A culpa é sempre do último que subiu. Exatamente. Só que vocês viram, aqui, quando a gente fala de colônia, a gente está preocupado com vazamento. Aqui, nós estamos preocupados com vazamento. É sempre assim. Já tem essa preocupação para não ter esse problema, né? Isso mesmo. E esse daqui funciona para fibromadeira. Isso. E quando é fibrometálica? Fibrometálica, a gente tem a Pratique tem duas opções, que é a haste em inox e a haste em geomet. A haste em inox, vocês podem ver que ela é um pouco maior. Ela é 250 milímetros de altura, enquanto a geomet é 200 milímetros. E a principal diferença delas é que a geomet, ela vem com uma ponta broca. Então, não tem necessidade de fazer... Você precisa fazer um pré-furo sim, para ficar melhor a instalação. Mas é um pré-furo com diâmetro menor. Enquanto a inox, você precisa fazer um furo de 9,5 milímetros para depois fixar ela. Ô, gente, vocês viram só que ela já vem com a broca, só que menor. E, Tiagão, qual dos dois é melhor para quem está preocupado com corrosão? Os dois são ótimos contra a corrosão, mas eu indicaria o inox, porque o inox é um material, né? Um material inox. Mesmo se a gente fizer um corte, não vai acontecer corrosão. Já o geomet, quando você corta ele, como é uma camada superficial, ele fica exposto. Fica exposto. Ah, então tá. E além do que, eu gosto, gente, aí eu marco falando, tá? Eu gosto desse daqui porque por causa da altura, tá? Quem trabalha, quem tem que regular no telhado sabe a encrenca que não é você regular quando você tem uma altura menor. Então eu sempre vou pelo maior. Ô Tiagão, e pra quem tem aquele telhado metálico, aquela telha sanduíche que todo mundo adora, porque ela é fácil de instalar, ela é um pouquinho ali no final das contas mais barata, que solução que a Pratique tem? Para esse tipo de telha, nós temos os mini trilhos. O mini trilho baixo e o mini trilho alto. Ô, gente, quando a gente fala de mini trilho, vamos fazer de conta que o baixo não existe. Vamos falar do alto? Porque a gente precisa que o ar circule embaixo. Todo mundo sabe, você pega o datasheet das placas. Vamos pensar que isso daqui, ó, a gente precisa deixar o ar circulando embaixo, né? Para você ter maior eficiência da placa. É isso aí. E o mini trilho alto, ele tem 100 milímetros de altura. Então já é uma altura legal para passagem de ar ali, para esfriamento da placa, né? Não superaquecer o módulo. É um mini trilho bem legal. Ele é feito de alumínio 6063 T5 ou 6005 T5. Uma qualidade ótima de alumínio. E esse mini trilho é fixado com o quê? O mini trilho é fixado com parafusos brocante, 5,5 por 1 polegada de tamanho. A gente vai fixar ele nessa abinha do mini trilho, direto na telha. E também, uma coisa legal, ele vai com esse parafuso maior, que é 5,5 por 100. Por o caso de, às vezes, a gente ter alguma viga, alguma parte estrutural aqui embaixo, com esse parafuso maior a gente chega nessa terça. Ela fica mais bem fixado ainda.
Olha só, gente, quem ainda tem dúvida sobre mini trilho, eu já instalei muito mini trilho, até em fibrocimento. Uma vez nós precisamos ter uma adaptação ali, nós instalamos e dá super certo. Eu acho que mini trilho é uma solução, e principalmente para quem está no telhado, é uma solução bem rápida da gente fazer a instalação, uma vez que a gente não precisa nem ficar pensando em colocar os trilhos, nada disso. Aqui a gente já fixa metade em cada placa. Quem não conhece, a gente bota uma placa aqui, outra placa aqui, funciona de boa e vida que segue. Isso. Por falar em placa, e como é que a gente faz a fixação? Como funciona ali os intermediários e os grampos finais? Como é que eles funcionam? Aqui nós temos um grampo final. Vamos aproveitar que a gente tem aqui o mini trilho para mostrar aqui como funciona? Isso, O mini trilho ele tem essa ranhura aqui, onde passa o parafuso T certinho aqui dentro. Aí você consegue deslizar para onde você quiser aqui os grampos. Temos o grampo... Deixa eu montar. Esse daqui é o grampo final, que a gente bota final. lá quando não tem mais nenhuma placa do lado, a gente põe esse daqui e mata aqui a placa. E o grampo intermediário, que vai no meio dos módulos. No mesmo esquema, vai colocar na ranhura aqui, parafuso T. Vai colocar na extremidade da placa aqui e fixar. Tá vendo? Tem 2 espaços aqui porque vai uma placa de cada lado. Aqui a gente coloca 2 placas e desse lado a gente coloca uma placa só. Assim a gente trava a placa, faz o intertravamento dela ali. Não tem mais essa de escapar. Não, é bem seguro o grampo. Ela tem um nylon na porca. Quando você fixa, é muito difícil dela se movimentar aqui no parafuso. Então ela vai manter apertada. Gente, eu vou dar agora um testemunho aqui. Vou pedir para a produção colocar as fotos do meu telhado. Nós passamos por um vendaval em São Paulo, onde o meu telhado inteiro foi destelhado a minha casa. Caiu o meu telhado inteiro, onde ficou intacto. Foram embaixo das minhas placas solares, que tem estrutura para TIC. Então é assim, parece que não, mas é muito seguro. Aguentou ventos de 108 km por hora, segundo o pessoal aí do jornal que estava falando, que não foi 109, 108 km por hora. E nem abalou minhas placas solares, que são fixadas, são coloniais fixados com o gancho, não abalaram nada, nem balançou as placas. Então, isso daqui, para quem tem dúvida o quanto que isso daqui é seguro, eu acho que a gente não precisa nem se preocupar com isso. Essa é uma ideia boa. Vamos falar agora de um outro telhado, o telhado zipado, aquele danadinho que deixa a gente às vezes com o pé. Eu já vi gente falando que para telhado zipado tem que usar mini trilho, para telhado zipado. Qual que é a estrutura ideal para o zipado? Para o telhado zipado nós temos uma solução bem legal também. O telhado zipado, quando ele é colocado, ele forma um tipo de trilho. E nós desenvolvemos essa peça onde você coloca esse suporte no meio desse trilho e faz a fixação das porcas aqui, para ele apertar. Funciona como se fosse uma pinça ali pro telhado. Não precisando nem furar o telhado? Não precisa de nenhum tipo de furo. É só encaixar mesmo no trilho e fazer a fixação ali. Viu, gente? Você tem telhado zipado? Não inventa. Essa daqui é a solução, a melhor solução que a gente tem para o telhado zipado. Essa daqui funciona super bem e é o indicado, né? E é o indicado. E quando cabra tem, eu vou falar agora de uma época minha de escola, vou denunciar a minha idade, né? Quase 50. Quando a gente tem aqueles calhetão, igual a gente tinha antigamente nas escolas, que é aquele telhado inteiro daquelas calhas enormes, qual solução que a Pratic tem? Para o calhetão nós temos esse suporte. Ele vai seguir ali a angulação do telhado, né? E esses furos aqui, a gente vai furar o telhado e colocar arrebites, uns 4 furos. Então ele vai ficar bem fixado também no telhado. E aqui em cima, como todos, vai o trilho aqui em cima e é só colocar as placas daí. Tiagão, estamos quase terminando aqui. E qual que é a solução para aqueles telhados ondulados? Gente, para quem não sabe o que é telhado ondulado, o próprio nome já fala aquele telhado ondulado. Como é que a gente soluciona que a gente precisa fixar em telhado ondulado? Então, para o telhado ondulado, nós temos esse suporte, onde a gente vai encaixar ali na telha alta, né, do telhado, vai colocar uma borracha de vedação também, para não dar nenhum tipo de infiltração. Vamos fixar com um parafuso brocante também. Então, só vamos colocar o suporte, fixar
E como todos os outros, fazer a fixação do perfil em cima, para colocar os módulos. Viu só, gente? Eu acho que agora nós terminamos todos os tipos de telhado, nós vamos ter as soluções, desde os mais simples, os mais comuns, até os mais complicados, que eu acho que o zipado é um telhado que a gente acha super pouco por aí, mas quando acha, às vezes a gente coça a cabeça e fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas para todos esses, a Pratique tem a solução. É isso aí. Então faz assim, ó, faz como eu e o Thiago, vem ser Pratique.